Hoje o tema da mensagem é santificação. Diga assim comigo, santificação. Santificação. Nós precisamos ter um estilo de vida de santificação. Eu quero encerrar essa série falando sobre princípios, nesse culto de Santa Ceia, falando sobre santificação. É importante, irmãos, que todos nós entendamos que nós vamos passar pelo processo de santificação, pelo processo de purificação de Deus. Queira você ou não queira, você vai passar pelo processo de santificação. Agora, o que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é como nós respondemos a esse processo de santificação. Você já deve ter feito um suco de maracujá, aí você bate ele no liquidificador, e aí depois você bota uma peneira, e você coa aquele suco para separar o que é bebível do que não é bebível, do que é aceitável do que não é aceitável. Parte do suco ele vai para a parte de baixo da jarra, vai ficar ali à disposição para você tomar. Só que parte, irmãos, não vai passar. Parte vai ficar ali na peneira. Parte vai ficar ali, uma parte que não serve para nada, entre aspas, vai ficar. E o processo de santificação não é diferente, meu irmão. Não adianta. A pastora ministrou 2 palavras aqui durante essa série, uma sobre batismo no fogo, outra sobre batismo no sofrimento. Se você não assistiu, entra no nosso canal do YouTube, Somos TV, aí você vai lá e assiste essas mensagens. Você vai passar pelo batismo do fogo, e o batismo do fogo não é batismo com fogo de falar em línguas estranhas, não é fogo que faz você pular na igreja, não. É o fogo quando João Batista diz, virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo, é Espírito Santo que vai nos guiar, vai nos ensinar, e fogo que vai nos purificar. E o sofrimento que Deus gera na nossa vida é um sofrimento que vai nos alinhar aos propósitos de Deus. Não adianta, irmãos, quem foi escolhido por Deus nunca vai ficar pleno no pecado. Nunca vai ficar pleno na sua vida longe de Cristo. Quem entregou a sua vida por Deus, todas as vezes que você for sair do propósito, existe uma tristeza que a Bíblia diz que é uma tristeza segundo Deus. E o que eu quero falar hoje, irmãos, sobre a santificação. Quero que você compreenda e entenda isso em amor, que é necessário passar pela santificação e se tornar uma pessoa aprovada por Deus. Então, para isso, abra sua Bíblia comigo em Tessalonicenses. Hoje Deus quer falar. Tessalonicenses 4:1 diz assim: finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vivam para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo e incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembram das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como os gentios que não conhecem a Deus. Nesse assunto, não prejudiquem nem engane um irmão, pois o Senhor punirá todas essas práticas, como já os advertimos solenemente. Pois Deus nos chamou para uma vida santa. Deus nos chamou para uma vida
e não impura. Portanto, quem se recusa a viver de acordo com essas regras, não desobedece a ensinamentos humanos, mas rejeita a Deus, que lhes dá o Espírito Santo, o seu Espírito Santo. Não precisamos lhes escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. De fato, vocês já demonstram amor por todos os irmãos em toda a Macedônia. Ainda assim, irmãos, pedimos que amem ainda mais. Tenham como objetivo uma vida tranquila. Tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhos com suas próprias mãos, conforme os instruímos anteriormente. Vida tranquila, ela vem de se ocupar e trabalhar. Assim, os que são de fora respeitarão seu modo de viver, e vocês não vão depender de outros. Não terão que depender de outros. Amém, irmãos? Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, esses versículos, eles são tremendos para a nossa vida. Santificação. Muitas pessoas pensam que santificação e santidade não é para o nosso tempo. Escute, muitas pessoas acham que santificação e santidade não é para o nosso tempo. Muitos acham que Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário e paga o preço pelo pecado, não é mais necessário falar ou aprender sobre santificação e santidade. Muitas pessoas dizem por aí que nós vivemos no tempo da nova aliança, e porque vivemos no tempo da nossa aliança, nós não precisamos mais fazer coisas para agradar a Deus, como era feito no Antigo Testamento. Muitas pessoas pregam por aí, olha, Deus já perdoou o seu pecado passado, presente e futuro, fica tranquilo que está tudo bem, irmãos, mas eu gosto de ler a Bíblia, eu gosto de seguir a Bíblia. Para mim é importante o que a Bíblia diz. E o problema não é o que as pessoas dizem. O problema é o que nós acreditamos. As pessoas dizerem, elas vão falar o que quiserem. A Bíblia também nos instrui sobre isso, que nos últimos dias as pessoas correrão atrás de pessoas que preguem aquilo que ela quer ouvir. Por quê? Porque elas não suportarão mais a verdade. Está escrito em Hebreus. Então, irmãos, o problema não é que as pessoas estão falando, eu não me importo com o que falam, eu me importo com o que você acredita. Eu, como pastor dessa casa, eu me importo com o que você acredita. E eu e você precisamos acreditar naquilo que a Bíblia diz, naquilo que a Bíblia fala. E aqui em Tessalonicenses, Paulo está falando a essa igreja, na nova aliança. Deus está falando à igreja aqui, por meio de Paulo, no tempo da nova aliança, no tempo da Santa Ceia, no tempo da graça, no tempo do grande amor de Deus manifesto sobre a humanidade. Irmãos, não existiu um ato mais generoso de Deus do que Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esse é o grande ato de generosidade de Deus para com as nossas vidas. Ofereceu o seu filho, seu único filho, depois o seu primeiro filho. Jesus primeiro foi o único filho. Depois da morte e ressurreição, ele se torna o primeiro filho. Por quê? Porque nós podemos nos tornar filhos por meio do ato generoso de Jesus Cristo, amém? Então, irmãos, nós precisamos honrar esse ato de morte. Nós precisamos honrar esse ato de ressurreição de Cristo. Cristo não morreu em vão pela minha vida e pela sua vida.
E o que nós temos que fazer? Nós temos que dar resposta a essa morte de Cristo com o quê? Com a nossa própria vida. Porque agora Paulo diz assim, se ofereçam como sacrifício vivo. Porque na antiga aliança eu levava o sacrifício morto, um cordeiro morto. Agora, na nova aliança eu levo o sacrifício vivo, que sou eu. Eu me levo e me coloco no altar como sacrifício vivo. Por quê? Porque como que eu me torno um sacrifício? Porque eu morri para mim. É assim que eu me torno sacrifício. Pastor, mas para sacrifício tem que morrer alguém. Verdade. Tem que morrer alguém. E sabe quem tem que morrer na nova aliança? Não é mais Jesus, porque ele já morreu. Quem precisa morrer é você. Você precisa morrer. O seu eu precisa morrer. O seu ego precisa morrer. O seu eu interior precisa morrer. Por quê? Porque aí eu me torno um sacrifício. E eu me apresento em vida física ao Senhor. Olha, Pai, está aqui o sacrifício. Pode fazer dele o que o Senhor quer. Mas não, irmãos, as pessoas não falam mais. Ou as pessoas não querem mais saber. A igreja não quer mais saber de santificação e santidade. A palavra santificação é dedicação a Deus, se separando do pecado. A santificação é a dedicação a Deus, se separando do pecado. Irmãos, está na hora, de uma vez por todas. Existe um divórcio que Deus permite. Qual é? O divórcio do pecado. Está na hora de você se divorciar do pecado que está agarrado e enraizado na sua vida, em áreas da sua vida. Quando uma pessoa ela aceita Jesus como seu Senhor, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, irmãos, aí começa uma história. Aceitar a Cristo e receber salvação não é o fim da história, é o início. E aí começa um processo de santificação. Esse é um processo que Deus ele quer que a gente passe. Eu fui dar uma pesquisada no Wikipédia, ele diz que santificação significa literalmente o processo pelo qual se separa algo ou alguém para um uso ou um propósito religioso. Ou seja, tornar sagrado ou consagrar. Você precisa se tornar alguém sagrado. Nós precisamos ter uma vida consagrada a Deus. Consagração é dedicação. Eu dedico isso a alguém. Isso é consagrar, isso é separar. Eu posso pegar essa botija de azeite e dizer, e ela está no meio de várias botijas. Então eu pego uma e falo, essa eu vou santificar. Essa eu vou consagrar. Essa eu vou separar. E essa é a vontade de Deus para nós. A Bíblia diz que foi o Senhor que nos escolheu, não foi nós que escolhemos ao Senhor. Mas Ele nos escolheu. Quando Ele nos escolhe, Rubian, quando Ele nos escolhe, pastor Márcio, é o mesmo que faz assim, eu vou tirar você desse meio e vou colocar você em um outro lugar. Você quer base bíblica para isso? E Ele nos transportou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. Sabe, irmãos, qual é o problema? É que a gente quer Cristo, mas a gente quer continuar vivendo o que a gente vive. A gente quer Cristo, mas quer viver abraçado e amaziado com o mundo. A gente quer se casar com Cristo, mas quer se prostituir com o mundo.
quer se prostituir com as coisas, dos prazeres da carne. E posso falar uma coisa? Deus nunca vai aprovar isso. No grego, santidade significa consagração, purificação, o efeito de consagrar, santificação de coração e vida. Esse é o entendimento bíblico de santidade. E ser santo, como ele foi santo, é ser separado, Juliano. Ser separado. Só que tem uma parte nessa história que cabe a mim e cabe a você fazer. Ele nos separou, ele nos tirou do império das trevas e nos colocou aqui, irmãos. Isso jamais poderíamos fazer pelos nossos próprios méritos, amém? Isso jamais nós poderíamos fazer, porque o que abriu esse acesso foi o ato da cruz do Calvário. Mas ficar lá não depende de Deus. Permanecer ali não depende do Senhor, Ele não vai nos forçar. Deus nos levou para um lugar de portas abertas. O diabo não, ele te aprisiona. O diabo, ele te acorrenta no pecado. Tem pessoas que falam assim, não, mas isso aqui não é um vício, a hora que eu quiser, eu paro. Não, mas esse pecadinho, você quer ver se você está preso nisso ou não? É que nem uma arapuca, que monta para um passarinho. Quem aqui já montou arapuca para passarinho? Tem alguém? Não pode, hein? Não pode mais. Era da época que a gente... Né? Ih, rapaz, se eu falar para você umas coisas que eu fazia, uma vez eu contei para o meu irmão, cadê a Jaque? Jaque, uma vez eu contei para ela o que eu fazia, irmão, ela quase saiu da igreja. Os gatinhos. Aliás, tinha um gato perturbado aqui, perdão. A Jaque vai ficar brava comigo. É uma bênção os gatinhos. Você ama eles. E está certo. Aí você arma a arapuca, o passarinho vai lá e pum, aí cai a arapuca. Puf. Ele fica lá, irmão. Quando tem comida, ele está de boa. A hora que acaba, ele tenta sair. E aí ele vê que ele está preso. Porque você quer saber se você está preso no celular? Tenta sair dele. Você quer ver se você está preso na fofoca? Tenta parar de falar da vida dos outros. E Deus nos separou, irmãos. Só que ficar aqui, Deus, Ele mantém a porta aberta. Quem já ouviu falar de livre-arbítrio? Para fazer o que quiser? É isso, livre-arbítrio? Aliás, procura livre-arbítrio na Bíblia que não existe, tá? Você nunca vai achar isso. Isso é coisa que inventaram. O homem tem o livre-arbítrio. Procura na Bíblia. O que ele fala assim, eis que proponho diante de vocês 2 caminhos. Um de bênção e um de maldição. Um de vida e um de morte. Ele fala assim, eu porém vos digo, vá pelo caminho de vida. Então o caminho de vida é aqui, irmãos, mas é uma porta aberta. Se você quiser sair dele, você não vai estar no meio termo. Você vai estar no caminho de morte. Você está me entendendo? Então vamos falar aqui, eu quero falar 3 passos ou 3 fases do processo de santificação. Primeiro, vivendo para agradar a Deus. Tem uma mentira que contam aí, que Deus não espera que você o agrade. Isso é uma mentira do diabo. A Bíblia diz aqui em Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 1. Finalmente, irmãos. Não foi mesmo? Tomara que não queimou, né? Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam
para agradar a Deus, conforme lhes instruímos. Vocês já vivem desse modo. Incentivamos a fazê-los ainda mais. Olha, irmãos, o que Deus espera da gente, que a gente viva uma vida para agradar a Ele. Agora veja bem, nós devemos questionar se o nosso estilo de vida tem agradado a Deus. E digo uma coisa para você, isso não é religiosidade. Isso é caminhando para a santidade. Então você tem que avaliar para você mesmo. Pare, você fala dos outros, mas você não fala de você. Essa é a análise que você tem que fazer de você mesmo. O meu estilo de vida é um estilo de vida que agrada, que honra o nome de Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Porque Paulo ele ensina isso para a igreja. O estilo de vida, a minha casa, a minha família, o meu casamento. Que ali é o mais importante, irmãos, é o dentro da minha casa, é quando está eu e minha esposa. É quando está eu e minha esposa e meus filhos. O nosso estilo de vida compactua com a vontade de Deus. O seu casamento tem glorificado a Deus, o meu casamento é para a glória de Deus. Então, irmãos, isso é importante para nós, o processo de santificação. Porque não adianta nós vivermos o personagem que nós apresentamos na igreja, irmãos. Aqui tem um personagem, eu não uso esse tipo de roupa no dia a dia, eu não uso. Entenda bem o que eu estou querendo dizer. Eu me preparei para o culto de Santa Ceia, legal, isso é bom. Me sinto bem assim, mas esse não sou eu. O eu de verdade é minha filha que conhece, ela pode falar de mim para você. E isso que importa. O verdadeiro é esse. A vida que nós vamos desfrutar não é essa vida aqui na igreja, é a vida lá fora. Então não adianta eu viver e eu colocar um personagem de pastor Léo aqui, e quando chega lá fora, irmãos, a minha vida não tem nada que agrada a Deus. Quando está você, junto com você mesmo, sozinho, no quarto, no trabalho, no carro, no celular, na Netflix, tudo que você está vendo e fazendo agrada a Deus? Você convidaria pessoas para assistir aquilo que você assiste? Você convidaria pessoas para participar das conversas que você... Você permitiria que o seu WhatsApp seja passado no telão? Por quê, irmãos? Porque a nossa vida é cheia de coisas escondidas. É cheio de coisas, aqui eu apresento um personagem. No Instagram, então, irmãos, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. As fotos são maravilhosas, irmãos. Como eu vejo gente feliz no Instagram. Não condiz com o consultório da minha esposa, que nem divulgou e a agenda está cheia. Ano que vem vai ter que trabalhar, vai trabalhando mais, eu vou trabalhando menos. Estamos brincando. É, nós que o diga, né? Mas tem parafuso aqui. Não. Por quê, irmãos? Porque aí, irmão, quantas pessoas estão plenos nas redes sociais. Eu vou ministrar uma palavra que eu ia ministrar hoje, mas Deus não deixou. Que é escondidos no Senhor. Aquela palavra. Só ano que vem. Mas, irmãos, é tudo muito pleno, é tudo muito lindo. Mas não é verdade. Não é verdade. E a santificação vai nos levar a viver uma vida de verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará.
Ah, mas eu já vivo uma vida. Viva mais ainda, Paulo diz. A nossa referência para viver uma vida do agrado de Deus é a Bíblia, irmãos. A nossa referência é a Bíblia. Ah, pastor, mas eu acho, o que você acha, o que eu acho, não importa. Aliás, irmãos, se eu não for o exemplo, eu não tenho nem autoridade para dizer o que eu acho. Se o meu casamento não for um exemplo, como que eu vou ter autoridade para falar o que eu acho do casamento do outro? Se a minha educação dos meus filhos não for exemplo, como eu vou falar o que eu acho? E nós vamos ver no final dessa palavra o quanto é importante que os outros acham de você. Sim, é importante o que os outros acham de você, sim. Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que eu creio se testifica pelo exemplo da minha vida. E isso faz parte do processo de santificação. Então a Bíblia diz, está dito. A Bíblia não falou, não inventa. A Bíblia não falou, não fala que ela falou. O que mais existe no meio aí cristão é a Bíblia disse, aí a pessoa fala, ixi, mano, não disse nada disso, cara. Avaliar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos vai nos responder se estamos vivendo uma vida para a glória de Deus. Avaliar os seus pensamentos, o que você tem pensado. Eu tenho pensado em largar, eu tenho pensado em roubar, eu tenho pensado em picar o pé e ir para o mundão. Eu tenho pensado em que toda hora eu estou pensando alguma coisa. Toda hora eu estou pensando, a vontade de fazer coisa errada. Avalie, irmão. E os comportamentos? Pensamento é quem você é. Comportamento é o que as pessoas veem de você. Então é importante que eu avalie a minha vida. Eu falo que eu gosto desse momento de final de ano, eu gosto mesmo. Não é pelo Natal, não é pelas festas de final de ano, não, é pela minha autoavaliação. Outro dia sentamos lá e começamos a ver se aquilo que a gente se prontificou a fazer esse ano, se a gente fez. Louvado seja o Senhor, irmãos, 95% do que a gente se propôs a fazer, para a glória de Jesus, nós conseguimos. Então é um momento de autorreflexão, está acabando o ano. Lembra aquilo que você falou no começo de ano? Esse ano, esse ano. E aí, dia 1, dia 2, dia 3, você foi esquecendo daquilo que você falou esse ano. Só que chegou dezembro de novo. E qual que vai ser a do próximo ano? Se você chegar no final de 2025, a mesma pessoa que você terminou o ano de 2024, você já fracassou. Desculpa, mas é verdade. Então avalie você como pessoa. Você, num dos meus propósitos, eu não fico abrindo os meus propósitos, mas é se tornar um marido melhor. Aí quem vai dizer é ela, irmão. E eu tenho que estar aberto, de repente, para chegar e falar, mano, você não... Me tornar um pai melhor. Me tornar um pastor melhor. São umas coisas, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ajudar mais. Eu quero poder abençoar mais pessoas. Eu quero poder, sabe, irmãos, eu quero chegar de verdade. Deixa pra lá, vai. Isso é meu. Não é a palavra. Não vão achar que eu estou me achando. Então, avaliar os nossos pensamentos e comportamentos vai nos responder se estamos vivendo uma vida para a glória de Deus. A sua vida é para a glória de Deus. É para avaliar. Então, primeiro ponto, vivendo para agradar a Deus. Segundo, vivendo em santidade.
Isso daqui vai pegar a gente, não tem como, irmãos. Lá no versículo 3 e 4 diz assim: a vontade de Deus é que vocês... Você está com a sua Bíblia aí, irmão? Quem está com a sua Bíblia aí, levanta sua Bíblia assim, ó. Pode baixar. Quando acontece isso aí, ó, aí você fica boiando. Compra uma Bíblia, irmão, por favor. Tem Bíblia de 20 conto. Se você não tiver dinheiro de verdade mesmo, pastor, estou na pendura, não consigo comprar uma Bíblia. Procura pastor Andrés e fala assim: eu quero uma Bíblia. Combinado? E nós não vamos divulgar aqui. Demos uma Bíblia para o irmão que estava na pendura ali. Não. Não é do nosso caráter. É porque tem lugar que fala: ah, ajudamos lá. Fizemos uma cesta básica, ajudamos meu irmão Tião. Ah, quer aparecer para quem, irmão? Então vamos lá, o que a Bíblia diz? A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um de vocês deve aprender a controlar o próprio corpo e viver em santidade e honra. Viver como, irmãos? Santidade. Viver, irmãos, em santidade. Deus tem uma vontade sobre as nossas vidas. Deus tem uma vontade sobre as nossas vidas. Diga assim: Deus tem uma vontade na minha vida. Deus tem uma vontade na minha vida. E você não vai perguntar para Deus qual é a vontade dele na sua vida, antes de ficar fazendo, para depois ter que se arrepender. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem planos para nós, que diz a Bíblia que é planos de bem, não de mal. Nós precisamos perguntar a Deus: Deus, é para mim? Devo ir? Devo fazer? Devo me envolver? Deus, eu posso? É para mim isso? E aí Paulo fala: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Essa é uma vontade soberana de Deus sobre cada um de nós. Uma vontade global para a sua igreja. Qual é a vontade? Que nós, que somos igreja de Cristo, vivamos em santidade. Irmãos, não acha que Deus vai tolerar a nossa vida de pecado. Não acha que Deus vai tolerar a nossa vida longe da sua presença, que não condiz com o seu evangelho. Você está me entendendo, irmãos? Ouça isso, por favor. Coloque em prática isso na sua vida, por favor. Ele não vai consentir com isso. E nós, a igreja do Senhor, precisamos falar sobre isso. A responsabilidade de se afastar do pecado é nossa. A responsabilidade é nossa. Seu casamento tem que ser santo. Jovens, adolescentes, o namoro de vocês precisa ser santíssimo. O nosso modo de falar precisa ser santo. Não pode jorrar águas amargas e águas doces da mesma fonte. Não dá, irmãos, para a gente estar aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, chega lá fora, seu filho vai para que você sabe o resto. Não adianta chegar na igreja e falar: graça e paz, pastor, shalom, meu pastor, paz do Senhor, pastor, e chegar em casa e falar um monte de bobagem. Chegar no serviço e a boca ser mais suja que aqueles que são descrentes. Chegar no serviço e morcegar. Sabe o que é morcegar, né? Ficar lá dormindo de cabeça para baixo. Não, você está pago lá, é para trabalhar, então trabalhe. Não roube nem um minuto do seu patrão. O que é de crente que vai pegar atestado, irmãos, não está escrito.
Eu vou profetizar aqui. Se tiver crente aqui que for pegar testado para dar migué, vai ficar doente. Misericórdia, pastor. Recebe aí, irmão. Misericórdia, pastor. Está amaldiçoando a igreja. É só você não dar migué, irmão. Você lembra do servo de Elias? Foi Elias que falou com... Não, Eliseu. O servo de Eliseu. Foi no Naamã. Quem falou Naamã aí? Aí foram lá levar dinheiro para Eliseu. Eliseu falou assim, não quero nada não, filho. Eu fiz isso aqui porque eu sou homem de Deus. Aí o servo, quê? É dinheiro, hein? Foi lá e catou para ele. Correu atrás. Porque assim, irmão, quem não é abençoado vive correndo atrás da bênção. Deixa eu voltar para cá que a câmera pega. Pode dar o dinheiro para mim. E pegou. O que aconteceu com ele? A lepra que estava sobre Naamã foi sobre ele. Então, para de dar migué, irmão. Para de ser aqueles que não quer trabalhar mais 6 por 1. Quer ficar 3 dias em casa. Coitado, irmão. Se a gente não consegue pagar as contas trabalhando 6 dias, imagina se trabalhar 4. Acorda. Está postando bobagem na internet, nem sabe o que é. A responsabilidade de afastar do pecado é nossa. Existem áreas da nossa vida que o pecado ainda pode estar enraizado. E isso nos atrapalha. Porque ele fala, livre-se de tudo aquilo que atrapalha você. Pensa aí. A santidade, irmãos, ela precisa ser a grande característica do cristão. Eu vou falar novamente uma coisa aqui que eu falo sempre. O crente hoje caiu no descrédito da sociedade. O crente hoje caiu no descrédito das empresas. Tem empresa que não quer contratar crente. Tem empresa que não quer contratar cristão. É evangélico? Sou. O senhor já põe um X no currículo seu lá. Por quê? Porque, irmãos, o testemunho está vergonhoso. Nosso testemunho. Eu sou igreja junto com você. Os casamentos, irmãos, tem mais divórcio dentro da igreja do que fora. Então não rola. E posso falar uma coisa? Você toma a decisão da sua vida, mas depois não vai reclamar que sua vida não vai. Porque não cumpre um princípio. E nós não fomos chamados, Marta, para cumprir um, fomos chamados para cumprir todos. Não existe viver um evangelho parcial. Não existe, eu sou evangélico. Irmãos, tem gente na cidade falando que é da Somos que nem vem na igreja. Esses dias foram falar para a Andresa, a mulher que é membro da sua igreja. A Andresa falou, quem que é? Fulano. Não. Tem uma pessoa de alto escalão na cidade aí, fazendo meleca na cidade, pastor João. Ele veio falar assim, aquele da Somos, ele veio aqui uma vez. Sabia? Você conhece, eu não vou te falar. Eu não sou fofoqueiro. Depois eu te conto. Mas é verdade, que não adianta, eu sou evangélico. Não, mas a sua vida não é vida de evangélico, cara. A sua vida não é vida de crente. A sua vida não é vida de filho. A sua vida não é uma vida de Cristo. Por isso Jesus nos diz, seja santo. A palavra diz, seja santo como santo ele foi. Ou seja, seja separado. Ande em santidade. Paulo diz, seja imitador de Cristo assim como eu sou. Para de ser, não olhe para a minha vida. Vai lá para a igreja, não olhe para mim. Não, você tem que chamar a responsabilidade. Bater no seu peito e falar, vem viver a vida que eu estou vivendo. Sem arrogância. Em humildade. Vem viver a vida que eu estou vivendo. Não queira colher os meus frutos.
Vem fazer o mesmo plantio que eu estou fazendo, filho. É isso, irmãos, essa é a resposta que nós temos que dar para a sociedade. Essa é a resposta que a igreja tem que dar. Não venha querer, não fale dos meus frutos se você não viu a minha plantação, o meu plantio. Que é trabalho, trabalha, se afasta de um monte de coisa que não deve se afastar, que você deve se afastar, e acabou. Senão, irmão, você vai ficar a vida inteira contando miséria. Senão você vai ficar a vida inteira entediado, deprimido, e tudo isso, um monte de coisa, e daqui a pouco você tem 60, 70, e você vai morrer, vai falar assim, minha vida não foi legal. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. E para encerrar, irmãos, terceiro, então vamos lá, primeiro, vivendo para agradar a Deus. Segundo, vivendo em santidade. Terceiro, as marcas da santificação. Primeira marca da santificação, viver longe do pecado. Eu vou bater nessa tecla, viver longe do pecado. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 1. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Se for possível, grife isso na sua Bíblia. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi proposta diante de nós. Portanto, uma vez que a nossa vida está rodeada de testemunha, livremos-nos de tudo que nos atrapalha. Tem coisa que nós vivemos que são momentos. 1 hora de felicidade, 1 hora de alegria, 2 horas de prazer. Mas e quando acaba isso? Te traz vida? Se não traz, sai fora. Abandona isso. Isso está te tornando vagaroso, ou seja, a sua vida está demorando muito. Já era para você estar lá na frente, já era para você estar vivendo outras coisas com Deus, já era para você estar em outro nível espiritualmente. Mas tem coisas te atrapalhando ainda, e o que precisa fazer? Largar, abandonar. Por quê, irmãos? Porque foi proposta uma corrida, lembra? Deus tirou a gente daqui e colocou a gente aqui. E aí o que ele fala? Olha, agora não é mais lá, agora é ali. Agora não é mais lá, agora é ali. E o que você tem que fazer? Caminha para lá. Deixa eu só ir lá rapidinho. Aí sabe o que Deus tem que fazer de novo? Te tirar de novo do império das trevas. Te transportar aqui de novo. Isso se tornou o quê? Vagaroso. Tem que começar tudo de novo. Acho que dá para entender, não dá, irmão? Só que só entender não adianta, se eu não fizer. Se livre de tudo que está te atrapalhando. Abandona logo esse pecado. É responsabilidade sua isso. Abandona logo. Outra marca da santificação, pode subir o louvor. Amor fraternal. Tessalonicenses diz, no 4:9, não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus nos ensinou a amar uns aos outros. Irmãos, amar não é uma opção. O que está esse andando aí, pelo amor de Deus? Beleza. Obrigado, gente.
Foco. Amar não é uma opção. Amar é uma ordem de Deus. Amar é uma ordem de Deus. Tem muita gente cheio de ódio e rancor no coração. E você deve se arrepender disso urgente. Isso está atrapalhando a sua vida. Amar uns aos outros é um estilo de vida de santificação. Posso te falar uma coisa? Seja leve. Ame. Ei, olha para mim. Seja leve. Se você amar mais, você vai sorrir mais. Tem gente que tem raiva de tudo, raiva de todo mundo. Todo mundo é alguma coisa para ela ruim, cheio de ódio, de rancor. Ei, seja leve. Seja leve. Tem gente que é pesado, irmão. Tem gente que é pesado. Corre. Se afasta do pecado e comece a amar pessoas. Para de olhar os defeitos das outras e tenta celebrar as qualidades. Você se afasta da pessoa pelo erro, mas não se aproxima dela pela qualidade. E a terceira marca da santificação, estilo de vida. Tessalonicenses 4:11 diz assim: tenham como objetivo uma vida tranquila, ocupando-se com seus próprios assuntos. Tem gente que tem dificuldade de se preocupar com os próprios assuntos, né, irmão? Sabe o que é isso? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Se fosse eu, sabe o que eu escrevi aqui? Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. E ele fala assim: ocupando-se com seus próprios assuntos e trabalhando com as suas próprias mãos, conforme... Você quer ter uma vida tranquila, pastor João? Você quer ter uma vida tranquila? Sabe o que a palavra diz, pastor João, aqui? Cuida da sua vida e vai trabalhar. Sabe o problema? O problema não são os nossos problemas. O problema é que a gente se preocupa muito com o problema dos outros. Fica olhando pela janela o dia inteiro. Antigamente tinha Praça é Nossa. O pastor Márcio me contou, eu não lembro dessa fase aí. Era muito pequenininho. Tinha aquela mulher que ficava na janela. Qual que era o nome dela, pastor? A Fifi. Já viu o crente Fifi, pastor João? Não tem, né? Fica preocupado com a vida dos outros. Posso te falar uma coisa? Sai da janela, vira as costas e olha para dentro da sua casa. Está na hora de você dar as costas para a janela e olhar para dentro do seu lar. Você olhar para o teu casamento. Você olhar para os teus filhos. Você olhar para a tua vida financeira. Você olhar para a tua profissão. Mas você insiste em ficar na janela olhando a vida dos outros. Ah, porque o outro está prosperando. Eu também estou prosperando. Minha família está em volta da mesa. Meu casamento está prosperando. Minha vida profissional está indo. O outro tocou de carro. Meu carro está velho. Está entendendo? Sai da janela. Tenha como propósito uma vida tranquila. Quando você vive na janela, você vive aflito porque você fica olhando a vida dos outros. Porque você fica olhando e desejando a grama do vizinho. Sabe, eu vejo que muitas pessoas vivem uma vida agitada demais e cheia de angústias, cheia de aflições. Ô, irmão, eu já fui essa pessoa, sabia? Uma vida agitada demais. Sabe o que eu quero hoje? Sossego. Sabe o que, louvor? O que eu quero? Sossego.
Ah, tem alguém aí que... Ah, derruba isso aí, rapaz. Eu vou quer que toca, a gente toca. Quem canta essa música? Pode. Quem que canta essa música? A gente não vai cantar Tim Maia, né, mano? Você não tá grande do tamanho do Tim Maia. Foi ele que me provocou. Não, fui eu que provoquei ele. Mexer com a carne, né? Tá ali. Mas é verdade, irmãos, tem uma vida tranquila. Ô, gente, tem gente que não descansa. Quem vive uma vida agitada não consegue desfrutar e muito menos planejar. Estilo de vida. Estilo de vida. O seu estilo de vida denuncia que você é um filho do Altíssimo. Tem gente que não consegue descansar, irmãos. E sabe que nós vamos falar sobre isso bastante aqui. Desfrutar do descanso é algo sagrado. Deus deu o descanso para o homem. Tem gente que não sabe chegar em casa para descansar no final da tarde. Por quê? Porque vive uma vida agitada demais. Chega, sai, vai, não faz. Nunca tem tempo para nada. Isso é pecado. Santificação, irmãos. Eu quero entrar no processo de santificação ainda mais. Eu queria te convidar para viver uma vida santa. Eu queria te convidar a viver uma vida de santidade. Santidade de verdade, irmãos, não uma santidade religiosa. Não uma santidade religiosa que mostra para as pessoas que eu sou, que eu faço, que eu aconteço, não. Uma vida de santidade aqui dentro. Eu não deixo de pecar porque os outros vão... Não, eu deixo de pecar porque faz mal para mim. Porque desagrada o meu Deus, é aqui dentro. O problema é que está aqui dentro, não é o que as pessoas veem, mas é aqui dentro. E a Bíblia diz que se nós tivermos uma vida tranquila, nós vamos cair no conceito das pessoas, ou melhor, subir no conceito das pessoas. As pessoas vão olhar para nós e vão falar assim: ali sim. Ali sim. Tem um verdadeiro filho de Deus. Ali sim eu posso seguir, ali sim eu posso me espelhar. O seu filho vai olhar para dentro de você, vai olhar para você e vai falar assim: eu quero ser como meu pai, um homem de Deus, um homem temente, um homem que confia, um homem que se desvia do mal. Eu quero ser como minha mãe, uma mulher sábia. Eu quero ser como minha mãe, uma mulher devota a Deus, uma mulher, sabe, que ama Jesus, uma mulher que honra a vida do meu pai, uma mulher assim que eu quero. Não o que nós vemos hoje, se para ser crente igual meu pai, eu não quero. Se for para ser crente igual minha mãe, eu estou fora, porque minha mãe dá paz do Senhor na igreja, mas em casa é uma gritaria. Sabe como os seus filhos vão respeitar, ou suas filhas vão respeitar o marido dela do jeito que você respeita o seu marido? Os seus filhos te vê se arrumando para o pai dele, ou só vê você reclamando do pai dele? Tudo começa dentro de casa. Tudo começa com o casamento dentro de casa, depois com os filhos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Tenha como objetivo uma vida tranquila. Irmãos, isso aqui são palavras para a gente praticar.
Antes de nós cearmos, eu queria fazer um desafio aqui. Se tem alguém nessa manhã que nunca entregou a sua vida para esse Jesus, se você está aqui e você nunca veio na frente de uma igreja e fala, eu quero esse Jesus para a minha vida. Se você está aqui nessa manhã e quer entregar a sua vida para Jesus, levante a sua mão, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa manhã que quer entregar a vida para Jesus? Se tiver, levante bem alto. Essa é a maneira de você se tornar filho de Deus. Confessando Jesus publicamente. Tem alguém? Eu não vou falar muitas vezes. Amém. Se tiver alguém aqui nessa manhã que fala, pastor, eu me afastei dos caminhos, eu me afastei da igreja. A igreja me feriu, tá, mas a igreja vai te curar. Pessoas me machucaram dentro da igreja, pessoas vão ajudar você a ser curado dentro da igreja. Pastor, eu me afastei dos caminhos e hoje eu sinto que eu preciso me reconciliar com a igreja. Tem alguém aqui nessa manhã que quer se reconciliar com a igreja? Se você estiver aí, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém? Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem? Você? Vem cá, irmã. Vem cá. Deixa eu orar por você. Aleluia. Obrigado.